Irmãos e irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, hoje, dia 25 de julho, celebramos com alegria a festa do apóstolo São Tiago, chamado de maior para distingui-lo do Tiago menor, designado pelo apóstolo Paulo como irmão do Senhor em suas cartas. Tiago maior, cujo testemunho hoje nós celebramos, é filho de Zebedeu, irmão de João, e faz parte dos 4 primeiros discípulos de Jesus, cujo chamado é narrado nos evangelhos sinóticos. Também no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 2, o seu martírio nos é noticiado quando Herodes Agripa o decapita por volta do ano 44. Contemplando o exemplo de vida e total doação do apóstolo Tiago, a liturgia da palavra de hoje, ao proclamar como primeira leitura a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 7 a 15, nos convida a meditar sobre o apostolado vivido a partir do mistério pascal. De fato, a condição de fraqueza e fragilidade presentes naqueles que anunciam o tesouro do Evangelho são, paradoxalmente, na linguagem de Paulo, uma expressão clara de que a vida de Cristo cresce nas comunidades, embora aqueles que anunciam esta vida sejam continuamente entregues ao sofrimento e mesmo à morte. Meditemos sobre este texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15, a fim de que nós renovemos nossa vivência apostólica, nossa identidade missionária. É a partir da dinâmica existencial que brota do mistério pascal de Cristo que podemos viver verdadeiramente nossa condição apostólica. Ou seja, termos a consciência de sermos homens e mulheres frágeis, marcados por fraquezas, mas que são chamados a anunciar o evangelho da vida. O tesouro em vasos de barro. Com esta expressão, Paulo acentua a gratuidade divina diante da fragilidade humana, ou mesmo da deficiência no exercício do ministério apostólico. Já no início da carta, no capítulo 2, versículo 16, Paulo levanta a seguinte pergunta: quem está preparado para isso? Poderíamos traduzir: quem está à altura de tão grande dom? A metáfora do vaso de barro não deixa de ser paradoxal, pois, logicamente, um tesouro deveria ser guardado em vasos feitos de metais preciosos. No fundo, por meio desta condição paradoxal do vaso e do tesouro, Paulo acentua não apenas a dimensão de fragilidade humana no exercício do ministério apostólico, mas mais ainda a força da eleição divina que escolhe não mediante a aparência e que escolhe apesar das fragilidades. Além disso, com esta metáfora, Paulo indica que todos são instrumentos na mão de Deus, pois tudo vem dele e não de nós. O ministério apostólico deve ser realizado a partir de Deus, de seu projeto, de sua vontade, e não a partir dos ministros ou do seu prestígio. Nesse sentido, a imagem do barro é claramente inspirada do profeta Jeremias, pois este relê a sua vocação profética a partir da metáfora do barro e do oleiro, metáfora muito conhecida. Uma vez que Paulo declara a condição de fragilidade e, ao mesmo tempo, a força da eleição divina, Paulo continua apresentando, a partir de cinco antíteses, uma espécie de catálogo de contrastes, onde Paulo apresenta as condições adversas e que ilustram como um vaso de barro humano, frágil, pode resistir às graves dificuldades para que o tesouro do Evangelho seja guardado. Ora, é somente em conformidade, ou melhor dizendo, conformando-se com o mistério pascal de Cristo, ou na linguagem de Paulo, conformando-se à palavra da cruz, que o vaso de barro pode resistir à adversidade. A palavra da cruz, em Paulo, portanto, não é sinônimo de morte, mas de vida.
expressão de uma dinâmica existencial que nos une à vida de Cristo. De fato, os contrastes que nós escutamos na leitura de hoje e que Paulo estabelece culminam com a oposição entre vida e morte e permite a Paulo declarar que a vida de Jesus age em nós. De fato, diz Paulo, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Expressão lapidária para designar a nossa conformidade com a vida de Cristo, com o estilo de ser de Jesus. De fato, tal como Jesus, somos continuamente postos à morte para manifestarmos assim, pelo nosso estilo de vida, pela nossa maneira de ser, a vida de Jesus em nós. Ou literalmente, a vida de Jesus em nossa carne, em nossa condição frágil. Esta comunhão, esta conformidade de vida com Cristo encontra sua aplicação, na visão de Paulo, na vida apostólica. Pois, ele dirá, se a morte age em nós, é para que a vida haja na comunidade. De fato, a morte age na vida apostólica por causa dos sofrimentos aos quais são continuamente submetidos aqueles que anunciam o Evangelho. Mas, se a morte age naqueles que anunciam o Evangelho, é para que a vida seja manifestada na comunidade. É uma compreensão do mistério pascal de Cristo aplicado à vida apostólica. Se a morte de Jesus nos trouxe a vida, os sofrimentos no ministério apostólico também portarão frutos de vida. Deste modo, a última parte do texto de hoje, versículos 13 a 15, é um convite à confiança, ou seja, ao espírito de fé como resposta à ação de Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus e nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado. Assim, Paulo associa aqueles que pertencem à comunidade à vida do Cristo ressuscitado para que cresçam em graça e em ação de graças. Paulo convida a comunidade a proferir voto de confiança na força da vida que vem do anúncio do Evangelho, por mais que o tesouro do Evangelho seja portado por vasos de barro na fragilidade da vida apostólica. Que pela intercessão de São Tiago, vivamos nossa identidade missionária sob o horizonte do mistério pascal de Cristo. Pois se portamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro, é para manifestar a força do poder de vida que tem no Evangelho, a força do amor de Deus em nós. Boa meditação a todos.